Shalom, tudo bem com você? Continuando, né, a nossa apresentação das cartas às igrejas que estão no livro do Apocalipse, nós vamos abordar sobre a carta à igreja que está na cidade de Tiatira. Das 7 cartas, essa é a mais longa e é tão profunda quanto todas as demais, né, mas tem as suas próprias peculiaridades. Nós vamos falar um pouco sobre a carta à igreja em Tiatira. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui e estudarmos da Tua palavra. Agradecemos, Senhor Deus, e rogamos que estenda sobre nós o Seu manto de proteção, a Sua bênção, a luz do Teu Espírito para podermos abrir mentes e corações e recebermos mais de Ti. E assim conhecermos mais da Tua vontade que é boa, agradável e perfeita para todos nós. Nós agradecemos por este período, consagramos a Ti e rogamos as Tuas bênçãos, Deus. Não apenas neste tempo, mas para todas as pessoas que vão assistir a este estudo. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todas as cidades que receberam as cartas do Apocalipse estavam no que nós chamamos de Ásia Menor, hoje Turquia. Algumas possuíam um certo desenvolvimento em seu tempo, algumas mais, outras menos, mas todas estavam debaixo de relativa estabilidade social e comercial. Eram todas cidades que tinham boas fontes de renda e Tiatira não era tão diferente. A arqueologia e a história nos contam que lá havia corporações de trabalhadores semelhantes ao que nós conhecemos hoje, né, modernamente, nos sindicatos. Essas corporações eram chamadas guildas, né, que ofereciam proteção ao trabalho e ensino dos ofícios dos quais ocupavam, né, dos ofícios que elas agrupavam, de uma maneira geral. Os trabalhadores se reuniam, eram submetidos, porém, a práticas de adoração pagã e também, infelizmente, tinham acesso à prostituição. Né? Ou seja, ultrapassavam o ultrapassavam o próprio âmbito do trabalho, do ofício, né? E chegavam aos pecados. Como sempre, o Cristo se identifica na carta empregando referências implícitas que os habitantes da cidade perceberiam. Né? Vamos ler Apocalipse 2:18. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Estas são as palavras do Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. Amém. Glória a Deus. Essa é a identificação do Cristo. Né? Quando o Cristo fala Filho de Deus, quando ele se diz Filho de Deus, ele está, na realidade, denunciando implicitamente a idolatria aos imperadores romanos, muito comum naquela época. Mas quando ele diz que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão ou bronze reluzente, dependendo da versão, né, da Bíblia, ele está repetindo a mesma visão que João teve quando foi arrebatado em espírito e encontrou o Cristo no tabernáculo celestial. Isso está no capítulo 1 do Apocalipse. A figura é a mesma, e ele se apresenta como sumo sacerdote do tabernáculo celestial que recebeu de Deus, né, o governo da igreja e das nações. Ele recebeu, né? Como Deus, né? Como recebeu, cortando, corrigindo, como recebeu de Deus esse governo, ele pode compartilhar com os seus discípulos, com aqueles que o seguem, né? Como ele promete no versículo 26 do capítulo 2 de Apocalipse, um pouco mais adiante. Além disso, é inegável o sentido de poder que essa visão transmite, porque é a mesma que aparece em Daniel capítulo 10, o poder, né? Tanto Daniel quanto João caíram ao chão, né, aos pés daquela pessoa, da figura, né, sem forças, tamanho o poder envolvido. É uma evidência de que a segunda vinda de Cristo expressará o poder dos céus. Em Daniel 10, a figura veio e Daniel se prostrou também sem forças. E aqui
em capítulo 1º do livro de Apocalipse, João também cai ao chão sem forças diante do poder que está ali com ele. Né? Vamos continuar a leitura no versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aleluia! O Cristo ele continua no controle da sua igreja. Sempre, né? Nunca perdeu o controle da sua igreja. E também conhece as obras de Tiatira. E ele fala sobre isso, porque elas fazem a história da igreja nos céus. Ele conhece o amor que, para ser elogiado, deve ter mantido, né? O amor deve ter mantido a intensidade do primeiro amor, né? Para o Cristo conhecer assim. Diferentemente de Éfeso, né? Que foi tomando um caminho completamente diferente. Nós falamos sobre a carta a Éfeso. A fé que está conectada à doutrina de Cristo, ou seja, a igreja não apenas crê, mas também crê e sabe de seus fundamentos. A fé, o amor, a fé, ele conhece o amor e a fé de Tiatira. Conhece também o serviço, que é a diaconia, né, que também se faz no âmbito da igreja em benefício da própria igreja. O Cristo conhece a perseverança, que está muito conectada com a paciência, né, no sentido espiritual de buscar sempre se fortalecer na palavra de Deus, para se manter no caminho dele e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O Cristo conhece. Dessas virtudes citadas, né, 3 delas, o amor, a fé e a paciência, são listadas por Paulo como fruto do Espírito, o que nos diz que a igreja era forte espiritualmente, e assim sendo, certo, né, mais do que competente para o serviço que realizava. O elogio de Cristo termina afirmando que as suas últimas obras são maiores do que as do princípio, dando a entender que com o passar do tempo, as obras das mãos daquela igreja, das pessoas, né, que constituíam a igreja de Tiatira, as obras cresceram, ou seja, havia mais fervor, entusiasmo e dedicação. Não se trata necessariamente aqui de obras em quantidade, né? Não se trata necessariamente. Né? No entanto, a igreja também foi admoestada, ela foi elogiada, mas também foi admoestada por Cristo. Nós cremos que a igreja de Tiatira tinha praticamente tudo para ser uma igreja que dava bom testemunho do Cristo e da palavra de Deus, como aconteceu com Esmirna e com Filadélfia. Mas Tiatira pecava num aspecto importante e que poderia ficar escondido. Precisa dar uma olhada com calma aqui. O que salta aos olhos é que o Cristo chama a atenção da igreja por algo que ela não fez, ou seja, por uma omissão dela. Tiatira é exortada pela tolerância com o erro e com o pecado. Né? Ela cumpria o seu papel, ela fazia, cumprindo o seu papel, mas pecou por tolerar doutrinas contrárias à palavra de Deus. Nesse sentido, o foco está no versículo 20. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Glória a Deus. O conjunto, né, dessa reprimenda que o Cristo entrega para Tiatira fala que os membros da igreja, apesar de expressarem de maneira prática em suas vidas o que o Cristo disse até então, amor, fé, paciência, eles estavam tolerando o pecado entre eles. Tinha o pecado lá dentro, eles toleravam, eles não denunciavam e nem colocavam para fora. Como coletividade, eles não agiam contra o pecado. A carta cita Jezabel, um verdadeiro espírito. Aqui ele toma o nome de um espírito que estaria atuando sobre a igreja e conduzindo ao engano, à fornicação, à idolatria e a tudo que disso decorre. Tolerando coisas do mundo no interior da igreja, o que é extremamente prejudicial. Alguns chegam a dizer que Jezabel aqui representa a inserção do ocultismo e também de práticas demoníacas no interior da igreja.
Nós também podemos falar de muitas filosofias, né, que apelam para a vaidade humana e com promessas vãs, vazias, oferecem cultos e rituais que, embora possam ter algum significado contextual, não elevam as almas acima do teto do lugar onde se realizam. Esse é o ponto principal da carta a Tiatira e que nos alerta em nossa era atual. O mundo vai tentar entrar na igreja por diversos meios, mas nós não podemos permitir, principalmente Jezabel. Sejamos nós, a igreja, os portadores, né? Sejamos nós os portadores de luz, da luz de Deus para o mundo, não os que recebem as trevas do mundo na igreja. Precisamos tomar cuidado com isso. O apóstolo Paulo já havia alertado em Romanos capítulo 12, versículo 2, para não nos conformarmos com este mundo. E o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, também escreveu, né, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, para não amarmos o mundo, nem o que há nele. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Cristo, em João 15, 19, acima de tudo, ensina que o mundo ama quem é dele e odeia quem é do Cristo. Então, se você é de Cristo, provavelmente o mundo te odeia. E o que você vai fazer? Você vai amar o mundo? Nós não podemos ignorar esses ensinos de maneira nenhuma e permitir que práticas e valores seculares se introduzam no interior da igreja, principalmente porque a transformação esperada de todos nós deve vir de dentro para fora, isso individual ou no conteúdo da igreja, privilegiando, né, valores presentes na palavra de Deus. É preciso demonstrar em comportamentos, posturas e atitudes a imagem e a semelhança de Deus em nós, comprometendo, né, com a obediência e abraçando a verdadeira identidade que todos nós temos em Cristo Jesus. O Evangelho informa a chegada do reino, que abre as portas para a obediência, para a santidade, a pureza de coração, para uma vida transformada, longe do mundo secularizado e corrompido. Isso não pode conviver com práticas mundanas. Pelo contrário, deve superar desafios pela palavra, para imprimir em todos o padrão de Deus. Enquanto o mundo diz para curtir o momento, tem uma frase, né, carpe diem, uma expressão assim, né? Enquanto o mundo diz para curtir o momento, o Cristo pega exatamente o contrário. Em Lucas 21, 34, ele nos alerta: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia, o dia do Senhor, venha sobre vós de forma inesperada. Muito cuidado com isso. Manter um estilo de vida contrário à palavra vai nos ensinar e nos orientar pelo caminho da perdição. Em Colossenses 3:2, Paulo nos exorta a pensarmos nas coisas do alto, não nas coisas da terra. E quando ele escreve a Tito, ele escreve que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo com sabedoria, justiça e devoção. Isso está em Tito 2:12. A carta a Tiatira, nessa carta a Tiatira, vemos todo o erro simbolizado na figura da profetisa Jezabel, que faz e ensina a fazer o que o mundo quer. Em Tiago 4, versículo 4, o apóstolo esclarece que a amizade com o mundo é inimizade com Deus e alerta que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Terrível isso. Gente, sem arrependimento haverá grande tribulação. A carta fala sobre isso. Se não se arrepende, haverá grande tribulação. Mas aqueles que se mantiverem fiéis serão os vencedores e eles não receberão cargas extras. Eles serão exaltados como governantes junto com o Cristo sobre as nações, pois receberão o cetro como reis e terão a glória como a estrela da manhã. É assim que termina a carta a Tiatira.
Amém? Enfim, a carta a Tiatira nos ensina que devemos ser obedientes a Deus e cumprir com os detalhes da palavra de sua vontade, tanto realizando os deveres que nos são postos ao alcance, fazendo ou não fazendo o que é necessário, quanto nos afastando do pecado. É uma atitude realmente de nos afastar do pecado e não tolerar que haja a contaminação em nosso meio. Amém? Presta bem atenção nisso. Esse é o nosso estudo de hoje. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.